Hello, people. How are you doing? Welcome back to one more video class. Então, gente, podem ficar sossegados. Hoje eu não cantei, tá? Só dublei aqui, que é para poupar os ouvidos de vocês. Já basta na aula anterior. Quem tiver se interessado pela música, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem vê pelo YouTube. Acho difícil alguém se interessar, né? Mas vai que cola para alguém. Então, meu nome é Bruno Lemelo, né? Professor de língua inglesa aqui do SET, ESICA de Souza Brito. Como já tinha falado no vídeo anterior, serei o professor responsável pelas aulas do mês de novembro, aqui do terceiro ano. Isso mesmo. E o que a gente vai ver agora nessa segunda aula vai ser uma espécie de resumo de tudo que vocês viram no mês anterior, no mês de outubro, porque a unidade do livro, a unidade 7 e a unidade 8, elas são referentes somente a um assunto, só que ela é divididas em duas unidades. Então, para vocês não entrarem totalmente às cegas nesse vídeo de hoje, no vídeo seguinte, no caso, eu vou passar uma pequena revisão do que vocês viram no mês anterior. Ok? E vamos que vamos, né? Vamos aprender um pouco de inglês. Esse ano já tem sido um ano muito difícil pra gente, um ano totalmente atípico, por causa dessa pandemia, né? E vamos esperar que próximo ano tudo volte ao normal, como já tinha falado, né? Vamos esperar uma vacina, intervenção divina, seja o que for, mas isso tem que acabar o quanto antes, certo? Então, let's learn English! E solta a vinheta! Então, gente, vamos dar continuidade, né, prosseguimento à nossa aula. Como eu já tinha falado na introdução do vídeo, o assunto desse mês vai ser o mesmo, né, do mês passado, porque o assunto é dividido nas duas unidades, tanto na unidade 7 como na unidade 8. Então, tudo que eu vou falar aqui, provavelmente vocês já viram no mês passado com o professor Ramiro, se eu não me engano, que ficou com as aulas do terceiro ano, no mês de outubro, tá? Então, é somente uma pequena revisão de tudo que vocês viram no mês passado, ok? Por isso o vídeo talvez fique até um pouco curto, mas não tem problema. O importante é vocês não entrarem às cegas no próximo vídeo, que é o assunto do mês em si, que é uma ramificação do assunto de hoje, que seria esse bem aqui, ó, relative pronouns. Repetindo, relative pronouns, os pronomes relativos, certo? Repetindo novamente, relative pronouns, porque a gente tem que aprender, né, a pronúncia pelo menos do assunto que a gente está aprendendo. Então, o que seria os pronomes relativos? Então, os pronomes relativos a gente usa quando a gente quer evitar algum tipo de repetição nas frases. Por exemplo, se eu tenho dois sujeitos, tenho duas orações com o mesmo sujeito em comum. Então, eu uso um relative pronoun, um pronome relativo, para substituir esse sujeito que no caso está repetindo, para evitar essa repetição, fazendo o texto assim mais fácil, né? Mais compreensível, mais bonito de se ouvir, de se ver. Então, qual seria os pronomes relativos? Vou falar aqui para vocês, ó. O primeiro não tem a ordem, tá? Vou só falar aqui em ordem aleatória para vocês. Então, temos o who, repetindo, preste atenção na pronúncia. Who. A tradução do who seria que, quem e o qual, certo? Essas seriam as traduções do who. O próximo, which, as traduções do which seria que, o qual e poderia ser também quem, quais, certo? Se for no plural, no caso. Outra, whom, também é quem e que, quem e que. E a outra, outro relative pronoun é
whose. Repetindo. Whose. Whose já tem uma tradução um pouco diferente das outras, né? A tradução de whose seria cujo, cuja, cujos e cuja, cujas, no plural. Certo? E também nós temos o outro, é o que é o nosso chamado coringa, né? Que a gente usa para tudo, que seria o that. That. Essa já tem uma pronúncia um pouco diferente, pouco mais complicada, porque tem o fonema TH, que eu costumo falar que é um fonema maldito, né? Ele perturba muito o estudante de língua inglesa no começo quando a gente está começando a aprender a pronúncia das palavras na língua inglesa, porque ele não tem esse fonema na língua portuguesa. O que no caso que a gente tem que colocar a língua entre os dentes e tipo que assoprar. Fica até horrível pra gente, professor, ficar explicando isso, né? Que engraçado também. Ó, that. Que também pode ser todos aqueles significados que eu falei, menos o cujo e o cuja. Certo? Então, primeiro eu vou explicar cada um, tá? Primeiro eu vou explicar o who. O who a gente usa ele quando a gente quer se referir a pessoas. Somente usamos eles quando se refere a pessoas. Só que ele vai ter uma diferença, porque do próximo que vocês vão ver já. O seguinte desse. O who a gente usa ele quando é referente ao sujeito da frase. Porque a gente tem que perceber numa frase, a gente tem que perceber quem é o sujeito e quem é o objeto. O sujeito é quem faz a ação. Aí política eu não vou pausar o vídeo não, tá? Deixa assim mesmo. Então, who, a gente usa ele quando é referente ao sujeito. Então, a gente tem que perceber quando é o sujeito, é quem faz a ação. E o objeto na frase é quem recebe. Então, um exemplo para o who. Então, preste atenção na minha pronúncia. The man who lives here is a doctor. The man who lives here is a doctor. O homem que mora aqui, que vive aqui, tanto faz, é um médico, é um doutor. The man who lives here is a doctor. Então esse who, ele é referente ao homem, no caso uma pessoa, né? Homem, como eu falei, who é usado somente para pessoas, mas esse homem, ele é o sujeito da frase. Então eu tenho que usar o who, diferente do próximo, que é o whom, que tem somente uma pequena diferença do who, que as pessoas costumam muito se confundir. Como eu falei, o who é referente sempre ao sujeito, quem faz a ação. Já o whom, eu vou usar ele para quem recebe a ação na frase. No caso, é o objeto da frase. Ou um exemplo. Preste atenção. The boy about whom are you talking about? Talking is my roommate. Repetindo. The boy about whom are you talking is my roommate. Então, o garoto, o rapaz, sobre quem você está falando é meu colega de quarto, roommate. Então, no caso, esse whom está se referindo a uma pessoa, no caso, novamente, né? Só que agora ele é a pessoa quem recebe a ação. No caso, é quem mora com ele, que é o meu colega. O sujeito da frase sou eu, no caso. Mas quem recebe a ação é ele, ó, o garoto, porque ele mora comigo. Então tem essa pequena sutileza, né? Essa pequena diferença entre o who e o whom. Eu uso o who para quem recebe, para quem faz a ação. O sujeito da frase. O sujeito é quem faz a ação. Já o whom é para quem recebe a ação na frase. Certo? O outro relative pronoun é o which.
Which ele é referente somente a coisas e animais. Por exemplo, this is the show which I am watching right now. Repetindo, this is the show which I am watching right now. Este é o show, né? É o espetáculo que eu estou assistindo agora mesmo. Então, este que, ele está se referindo ao quê? A este show, a esse espetáculo, que no caso é uma coisa, não é um ser humano, não é uma pessoa. Então, sempre quando não for um ser humano, eu tenho que usar o which, certo? E o outro é o whose. Whose é o mais diferente de todos que a gente vai aprender hoje, porque ele é usado para quando eu quero falar sobre posse. Posse. Então, um exemplo. He is the singer whose songs I like too much. Repetindo. He is the singer whose songs I like too much. Então, como eu falei no começo para vocês, a tradução do whose é cujo ou cuja, cujos ou cujas. Então, a tradução dessa frase fica assim: este é o cantor cuja as músicas eu curto muito. Então, sempre que eu usar esse whose, vai ficar mais fácil para você entender, porque sempre após ele vai vir um substantivo. No caso aqui são os songs, no caso as músicas, certo? Então esta é a diferença dos relative pronouns. E o outro, né, que eu não falei ainda, é o que eu chamo de coringa, né, que é o that. That. Esse fonema, gente, ele é difícil de se aprender, mas quando a gente aprende, a gente quer falar direto. É gostoso a gente falar that. Então, como eu falei, ele é o nosso coringa, né? Eu posso usar ele para todas as circunstâncias. Eu posso substituir todas esses pronomes relativos que eu falei anteriormente por este, menos o whose, né? Que a tradução dele é diferente. Cujo ou cujo, cujos ou cujo. Certo? Por isso, nas provas, ele não se exige muito este relative pronoun, ou that, porque, tipo, ele é, como eu falei, é o coringa. Posso usar ele em todas as circunstâncias. Certo? Então, como eu falei, né, o vídeo ia ficar um pouco curto, né, por causa que o assunto em si, ele é simples. No caso, eu falei com 5 aqui, né, 5 relative pronouns, mas existe mais outros. Só que o que o livro nos pede são somente estes 5, certo? Então, espero que vocês tenham visto o vídeo até o final. Qualquer dúvida que tenham permanecido, vocês podem entrar em contato comigo, tanto pela plataforma, como eu já falei, nas redes sociais, onde vocês conseguirem me encontrar, caso alguma dúvida tenha permanecido, certo? Então, vejo vocês na próxima videoaula, que no caso será a nossa última, né, dessa série de 3. E até lá, né? See you, bye bye, e let's learn English!